Que a relação entre os homens e os animais pode fazer toda a diferença, a gente já sabe. No programa de hoje a gente vai conversar com quem vive isso na prática. Então não sai daí, Simplicidade já está começando. No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Eu tenho várias curiosidades para falar com os meus convidados e eu tenho certeza que você também. Eu espero esclarecer algumas aqui. A gente vai conversar hoje com o Rodrigo e com a Luísa. Tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós que agradecemos. Prazer é nosso. E a gente está aqui com a G, que é apelido de Geisa, e com a Pipa. Isso aí. Por que será que a gente está com eles aqui hoje, né? A gente vai falar sobre adestramento de cães, sobre como esses cãezinhos são importantes em vários processos, inclusive naqueles processos de terapia com crianças, né? Então eu acredito que vocês têm muita informação aí para compartilhar. Vamos começar logo essa conversa. Vamos lá. Olha só, como é que começa a história de vocês? Porque eu sei que vocês têm uma participação. A gente olha assim de fora, a gente não sabe como é organizado muitas vezes esse segmento de adestramento de cães, como é esse trabalho. Mas eu sei que vocês têm uma participação bem forte e bem presente em uma instituição que é o Instituto LIS. Isso. É isso? Isso, exatamente. Você é presidente, né, Rodrigo? Sou presidente do Instituto, chama Instituto de Pesquisa em Ciências da Vida. Carinhosamente nós chamamos de LIS, de Life in Science, né? Então, vou começar então a minha história. Sou biólogo de formação. Eu fiz meu mestrado com ecologia, né, trabalhando com anfíbio. Então, por muito tempo eu trabalhei na área de consultoria ambiental aí pelo país inteiro, nesses empreendimentos que precisavam sair e tinha que ter uma equipe, né, multidisciplinar para fazer os estudos de impacto ambiental. E ao mesmo tempo eu leciono na universidade, né, aqui na Unisul. A ecologia, né, enfim, ela tem várias ramificações e dentre elas tem a etologia, que é o estudo do comportamento. Então quando a gente trabalha com ecologia, a gente tem que entender vários aspectos. Exatamente, assim. dos animais, né? Onde eles vivem, por que eles estão ali, enfim, questões históricas e principalmente essa questão comportamental que às vezes ela é o que vai indicar a presença ou não do animal em determinados locais. Isso te levou... E o cão, né, apesar de ser um animal que está junto conosco, é um animal, um mamífero, né, e que veio da origem de um lobo, dos lobos, né, dos lobos, e ao longo do tempo nós viemos transformando eles. Domesticando eles. A gente domesticou o lobo e aí desde lá a gente tem aí uma história bem interessante, né? De trabalho, não é só dentro de casa, é uma história de uma associação entre o animal, o cão e o ser humano de trabalho, né? De cuidados com o grupo, de busca de alimento, de cuidados com, enfim, com os animais que eles também tinham, né? Como o gado, enfim, essa questão histórica, né? E aí em 2017, né? Sendo bem breve sobre a minha história, em 2017 não tem como a gente não citar a professora Nicole, uma professora, né, que hoje ela está em outra universidade. Ela nos provocou, né? Ela tinha uma vontade de fazer um trabalho com pessoas e com os cães, entender essa interação, né? E verificar se era positivo na época pro cão. O que nós queríamos entender é se o cão ele sofria tinha algum prejuízo interagindo com pessoas, né? Na TAA, que é as terapias assistidas com animais, né? E nesse ano foi isso que a gente fez. Isso originou de uma pesquisa, então? Exatamente. Esse trabalho. Nós somos pesquisadores de origem. Nós não saímos um segundo da ciência, porque o que nós queremos fazer é provar
e colocar isso para a sociedade, colocar para a sociedade, né, na comunidade científica e a sociedade como um todo, que os animais, eles são importantes e continuam ainda... Eles têm um papel importante e uma presença significativa trabalhando conosco. Luísa, vocês são uma família, a gente está vendo aqui seus filhos, né, participando disso. Eu até perguntava, antes da gente começar, eu te perguntava, eles estão envolvidos nesse processo? Como é que é isso? Assim? Né? Como é que é isso para vocês como família? Porque tu disseste, tem um desafio aí. Tem. Não é tão simples como parece. Exatamente. Bom, primeiro porque trazer o cão para este mundo exige uma dedicação enorme, não só do tutor de cada um, né? Por exemplo, Rodrigo com a Geisa, eu com a Pipa, né? Mas como ele está em casa conosco, a família toda tem que entender o que é preparar este animal para estar nessas interações. Porque igual o Rodrigo falou, nós trabalhamos com ciência, então a gente tem que tentar fazer as coisas de uma forma bem certinha, bem ajustada, né? E muito sistemática. Para a gente conseguir fazer isso que você falou, as crianças e os cães, né, os animais de modo geral, mas os cães têm um papel mais diferenciado aí. A intenção deles é o carinho, o dar uma comidinha, aquela coisa mais do afeto, né? Mas na hora de a gente ser mais firme, isso tem que acontecer dentro da família também. Então eles têm que entender esse processo, inclusive dentro de casa, né? Então uma das coisas, isso, porque assim, em alguns momentos nós precisamos que os animais fiquem somente entendeu? Então a gente coloca ele num local e ele tem que ficar ali paradinho, até para quebrar a questão de ansiedade, para depois ele entrar na terapia. Isso tem que ser trabalhado em casa. Então por isso que envolve muito a família. Como que eu vou deixar a Pipa no fica se a família vai lá o tempo todo, quer trazer ela para fazer um carinho, quer trazer para atender os correr. Comandos, né? Tem que estar todo mundo integrado, Está né? acontecendo inclusive em casa, né? Em casa e em todo o nosso grupo, né? É uma das coisas que a gente faz muito também. Deve ter um lado muito divertido disso, né? Tem, não tem, então... Difícil para dizer isso. É bem difícil, assim, né? Em que momento vocês são os pais e os donos desses animais e os... Não, mas tem um momento da gente fazer o livre, né? Eu vou ter que interromper, o primeiro bloco já foi, olha só. É bem rápido. Mas no segundo a gente volta conhecendo um pouco mais sobre esses cãezinhos, sobre a história de vocês. Tá bom. Tá bom? Ok. Então não sai daí a simplicidade, volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Eu me formei na Unisul aqui em 2005, né? Aí, terminando a faculdade de medicina, eu fiz prova de residência de pediatria para alguns lugares e eu passei no Hospital Infantil Joana de Guzmão em Florianópolis. Lá eu cursei pediatria geral de 2006 a 2008. Terminando a pediatria, eu decidi já na residência que eu faria neonatologia também. Eu sempre tive paixão por crianças, desde criança já. E eu já sabia na medicina que eu queria pediatria. Então, não é à toa que eu tenho 3 filhos, eu gosto de crianças, se eu pudesse eu teria mais. E então, os nossos pacientes hoje são o 3º, 4º, 5º filho, né? Cuidar de seres tão pequenos que a gente pode considerar que são indefesos, né? Que precisam muito
dos nossos cuidados por ter nascido prematuro, e dentro da barriga da mãe eles estão protegidos, eles estão, né, seguros lá dentro, mas em muitos casos acontece de às vezes ter que nascer antes do tempo, e aí realmente é importante, a gente sente importante para esses bebês, para essas famílias, né, de poder ajudar esses bebês e salvar esses bebês, né. Então a gente tem que trabalhar sempre com a razão, mas a emoção está sempre junto, né? Porque não tem como tu não se apegar a um bebê que está com você na UTI há 15 dias, um mês e meio, 2, né? Aí a gente rola um sentimento de paternidade também, de adoção daquele bebê, né? A gente tem muito carinho pelos bebês que passam pela UTI, tanto a parte da parte médica quanto as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, né? A gente teve aqui na Socimed, eu dei um relato, uma bebê que nasceu de 700 gramas com 27 semanas e ela precisou da gente 2 meses e meio, quase 3 meses. E o dia que ela foi embora, nossa, foi festa para todo mundo. Os pais contentes por estar levando ela, mas a equipe também muito feliz por ter conseguido salvar essa criança. Quando o bebê está grave, esquece a emoção e vai pela razão e pela tua ciência, pelo teu profissionalismo. E aí esquece um pouco essa questão sentimental e preciso fazer tal procedimento, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo para salvar o bebê. Não tem outra saída. Aí a razão vai falar mais alto e ela anda junto com a emoção. A vocação, a gente pensa assim, o que eu vou querer ser quando crescer, né? O que eu tenho de talento para isso, né? E eu acredito que eu encontrei o meu talento na neonatologia ou na medicina. Eu gosto do que eu faço, eu tenho prazer de acordar de manhã e vir para o meu trabalho e saber que eu vou cuidar de crianças e à tarde geralmente eu faço consultório e eu atendo vários pacientes, várias famílias, cada caso com seu problema, né? Cada caso particular que a gente tenta ajudar um por um, e realmente é muito bom poder estar prestando esse serviço. Eu acredito que Deus me abençoou com esse dom, né? E realmente eu me sinto bem. O trabalho ele é prazeroso, ele não é cansativo para mim. Então acho que a minha vocação nesse ponto eu me realizei e eu acho que eu estou na medicina por vocação. Parceria, né? A cumplicidade deles, né? Tipo, entender, meu pai é médico, meu pai trabalha o dia inteiro e nem sempre ele está em casa. Eu tenho isso da minha família, minha esposa, meus filhos, eles me dão bastante apoio. Realmente, a vida do médico, ela é uma vida corrida. Eu trabalho a princípio, né, 12 a 15 horas todos os dias, de segunda a sexta e alguns finais de semana. E realmente o apoio deles para isso me ajuda bastante. E claro, né, sempre que eu estou com eles, eu procuro sair para passear, ir no shopping, dar uma volta, né, levar a algum restaurante, levar na praia. E a gente tenta aproveitar os momentos fora da profissão para relaxar, para curtir a família. A Ninho, ela vai fazer 2 anos agora, dia 26 de dezembro, que foi criada. Foi um desejo muito grande da direção da Socimed, né, de montar uma maternidade e uma UTI neonatal na cidade de Tubarão. Realmente, na época de montar a UTI, eu participei de todas as escolhas da estrutura, dos equipamentos, né, dos protocolos que a gente ia usar na UTI. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe Ninho hoje. E ela não se estende só na UTI neonatal, ela vai mais longe, ela vai na equipe de médicos obstetras, né, que a gente tem esse contato direto com eles, porque são eles que decidem, eu preciso tirar o bebê prematuro agora, e tu tens vaga aí, tu consegue me ajudar? Então hoje o hospital está muito bem equipado, muito bem preparado, com ótimos profissionais, e a gente vê isso no dia a dia. Então a gente está tendo atendimentos de pacientes que vêm de Paços de Torres Sombrio, Araranguá, Criciúma, Lauro Miller, Orleans, Garopaba, Imbituba. Então isso me gratifica bastante. Eu estudei para isso, eu fiz medicina, eu fiz pediatria, eu fiz neonatologia, eu consultei o paciente, eu avaliei um bebê recém-nascido, prescrevi um tratamento, esse tratamento deu certo. Isso é o dever cumprido. Eu acho que
E ter esse reconhecimento dos pacientes é muito legal e a gente tem isso no dia a dia, graças a Deus. Muitos pacientes hoje, doutor, muito obrigado, valeu, retribuem de várias formas, né? Para mim o dever cumprido é esse. Hoje, graças a Deus, a Ninho, né? E a UTI eu estou bem realizado porque eu sempre quis fazer pediatria geral e fazer neonatologia. E hoje eu consegui fazer isso, da parte profissional, acho que eu preciso mais continuar estudando, me aperfeiçoando cada vez mais na minha área. A medicina ela exige da gente estudos diários e atualizações pelo menos a cada 6 meses, porque ela muda todo ano, principalmente a neonatologia. O desafio hoje para mim hoje é ser um empreendedor. Eu abri uma clínica nova com alguns colegas pediatras e a gente está tentando se tornar um centro de referência também em pediatria, assim como outras clínicas na cidade. Eu acho que esse é o meu maior desafio hoje, poder fazer a clínica onde eu trabalho hoje ser uma referência para a região, para poder ajudar as pessoas, as crianças principalmente, né? Seria esse o desafio que eu tenho hoje na medicina ainda, que me falta é realização empresarial, vamos dizer assim. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Voltamos com Simplicidade de hoje, segundo bloco. A gente está aqui com esses cãezinhos. Gente, eles são demais. Olha aqui a Geisa, né? Tá aqui encostando o focinho aqui na minha perna. Eles são muito dóceis, né, gente? São muito dóceis. Uma das prioridades para ser terapeuta é ser dócil. Até o critério, na verdade. É o critério. O critério de ele ser inserido no mundo de terapia é ser dócil. Docilidade dele. A gente até comentava, tem vários outros cãezinhos que não estão aqui, né? Estão tudo com bravo que eles queriam estar aqui e não poderiam. Eles vão assistir na TV e depois falam, poxa, né? Quando vai ser a minha oportunidade? Mas olha só, tem um caso bem pontual, que é o do Lion, que a gente conversava também. Ele a espécie dele, quem olha para ele pensa, ele é um pitbull, ele é um American, né? Qual é a história dele, afinal? Então, a história da raça, né? Isso. Então, nós temos aí um preconceito construído de uma série de informações que são históricas e que elas não são verdadeiras na atualidade. Né? Esse pitbull, né? Sim, esse nome já realmente, um pouco, né? Realmente o pitbull, quando ele veio, né, ao mundo, ele veio para brigar entre eles, da mesma raça, assim. Ele foi construído como um cão de rinha. Existem alguns países que isso é aceito, né? Eu não vou discutir legislação aqui dos países, o que é certo ou o que é errado, mas existem países que aceitam as rinhas de cães, né? Só que, ao longo do tempo, enfim, os criadores eles foram construindo outras raças que veio do, chama assim, né, que veio do pitbull, que é no caso do Lion, da Kimura e da Coral. Nós temos 3. São Nós 3. temos 3. Três e esse da raça American Staffordshire, né, que é um animal extremamente inteligente. É um animal que tem uma energia muito boa, né? Ele tem um temperamento, né, que aí ele é construído junto com os nossos adestradores, que é um temperamento
de tranquilidade, tem uma obediência muito boa, né? E contava, são, inclusive... como eu te falei, né, é critério para entrar, são dóceis. Então, tu contava inclusive que eles são preparados para estar nesse ambiente com crianças, Isso. as crianças podem segurar um pouquinho mais, puxar o... A gente chama de cachorro duro. Né? O que é esse cachorro duro? Né? A Geisa, por exemplo, é um cachorro mais sensível. Né? Uma criança, né, que trabalha conosco, que ela tem uma energia maior e que ela se movimenta mais, que ela, por exemplo, ela gosta de abraçar, que ela gosta de apertar, o América é perfeito. Por quê? Porque ele é um cachorro que é uma raça que foi tirada toda essa questão das rinhas. Foi trabalhado isso. Foi trabalhado isso ao longo do das espécies. tempo. Isso é genética, né? Foram construindo, foram trabalhando nas cruzas até nesse momento. É um animal que ele não briga mais. No entanto, ele ainda é o que a gente brincou de que é um cachorro duro, né? É um cachorro que ele gosta de levar apertão. É um cachorro ele não que... liga. Não, para ele é um carinho. A gente pode pegar ele com as duas mãos e levantar, ele fica balançando a caudinha, assim. Ai, que delícia! E você pode forçar ele, assim, que é muito difícil esse cachorro ele reclamar. Diferente da Pipa, diferente da Geisa, né? Diferente dos outros animais, das outras raças que nós temos no projeto, que eles são mais sensíveis ao toque. Então eles querem crianças, aí são com crianças mais carinhosas, com crianças com temperamento, com energia mais baixa. Vocês fazem essa... Existe o encaixe. Tem um encaixe perfeito. Recrutamento Tem e um encaixe também perfeito. destacamento Até muitas vezes perguntam, né, o que dá para colocar para demonstração, né? Não existe essa questão do cão terapeuta fazer a demonstração com, por exemplo, com a pessoa que a gente não fez esse encaixe. Então, eles são escolhidos exatamente para cada pessoa, né? Por isso que tem essa diferença de várias raças, inclusive sem raça definida, né? Que seria o caso da Pipa. Para a gente realmente enquadrar para o perfil da criança ou de qualquer pessoa que precise, né? Ser assistido por essa terapia, né? É mais difícil adestrar um tipo de cão, outro não? Quais os mais difíceis, os mais fáceis? Tem Então, isso? Existe? O que é o adestramento do cão terapeuta, né? Ele é o adestramento que os adestradores, não, eu não sou adestrador, né? Eles chamam de adestramento de obediência. O que é? A Luísa já falou dois nomes aqui que a gente usa muito, que é o FICA e que é o livre. Né? Então a gente trabalha. Eles entendem. O que é o FICA? Eu vou dar um comando de FICA para a Pipa e a Luísa vai andar por aqui tudo e a Pipa vai ficar aqui. Ela obedece. Né? Quando ela fala livre, aí a Pipa vai fazer o que ela quiser. E tem o deita, enfim, cada comando que a gente fizer, a gente vai. Eu tô olhando a G, que às vezes ela vai andando aqui atrás. Ela leva a própria então esses comandos são comandos básicos, né? Aí, dependendo da atividade ou da terapia, né, como a Luísa está falando, a gente encaixa com a necessidade do paciente. Né? Vamos lá, nós trabalhamos com autismo. Né? Então, o que eu preciso, enfim, o que a professora, a psicóloga, enfim, nos faz uma demanda, assim, essa criança, ela precisa aprender a falar. Essa criança, ela precisa aprender enfim, ela caminha pouco, então a gente... Aí onde os nossos adestradores entram, mais afinco, que é fazer essa construção para que essa engrenagem assim, se encaixe de forma perfeita para os dois, realmente, principalmente para a criança, né? Ela ter uma melhora significativa e os nossos cães estarem adorando fazer isso que eles estão fazendo. Mas não tem um cachorro mais suscetível ou menos suscetível? Existem os cães mais inteligentes do mundo e os que são mais difíceis, mas assim, existe, tá? Então, dos cães mais inteligentes hoje seriam o Poodle, o Border Collie. Eles são os que vão aprender mais rápido. Não significa que outros cães não aprendam também. Depende daí do tempo, né, de demanda ali para fazer esse treinamento específico. Então, os nossos cães vão constantemente sendo treinados. É uma coisa que é importante também. Eles não aprendem uma vez o center, pronto, aprendeu, acabou. Tem que ser feita essa manutenção. Diariamente essa manutenção. Porque senão a gente esquece, ele também vai achar que não precisa mais. Então, a hora que for voltar a dar os comandos, vai passar mais trabalho. Então, é um trabalho diário. É construído diariamente. Construído. Tu falaste que vocês não são adestradores. Não, eu sou médica veterinária. Vocês são médicos, eu sou biólogo e médica veterinária. Vocês fazem esse trabalho dentro do trabalho amplo que vocês podem desenvolver como profissionais. Esse projeto ele não pode ser feito de maneira alguma por um único profissional. Ele é multidisciplinar, né? A professora Luísa
médica veterinária, vai estar sempre tendo um olhar de médico veterinário nos nossos cães. Eu trabalho as questões comportamentais. E aí nós temos as psicólogas, nós temos fisioterapeutas, que estão no projeto junto conosco. Nós temos os nossos adestradores, nós temos pelo menos 5, né, adestradores. Né, aqui em Jaguaruna, aqui em Tubarão. Gente, eu moro em Jaguaruna, eu venho para cá todo dia, então fica desse jeito. Nós temos aqui em Tubarão 3, né, que é o Paulo, que é o João e a Isabela. Né, são 3 adestradores assim, com conhecimento muito bom mesmo. Né? Inclusive o João, ele é o coordenador da parte de comportamento dos animais. Né? E aí lá em Florianópolis, né, que o nosso projeto já não está mais somente, não está somente aqui, né? Ele já está em Florianópolis também. E lá nós temos mais Andressa, temos o Fábio e o Odilon, mais 3 lá, né? E o João fazendo essa ponte o tempo todo lá e aqui. Envolve exatamente vários fatores, assim, e uma dedicação, pelo que eu percebo, bem intensa. Sim, uma das coisas que é importante é que ele falou do profissional da saúde humana, né? Então, nós não fazemos os trabalhos voltados para as crianças pensando a veterinária vai fazer. Não, meu olhar é global, na saúde dele, pensando na saúde única, né? Global, igual tu falou. Tem que estar bom para todo mundo. Isso, e aí quem vai adaptando ao tipo de atividade que o nosso cão pode ir fazendo com determinada criança ou determinado paciente são os fisioterapeutas, os psicólogos, né? Sim. Então é essencial que seja essa equipe multidisciplinar, né? Cada um tem a sua importância. Muito bem, a gente já viu o sinalzinho aqui do Claudinho, porque o segundo bloco já acabou. Já foi. Mas falar sobre esse assunto, imagino que vocês ouçam isso, né, e gera uma curiosidade das pessoas, né? Então a gente vai tentar aqui no terceiro bloco ainda falar muito mais, mas já vencemos o segundo bloco aqui. Mas a gente volta no terceiro bloco, como eu disse, conhecendo um pouco mais sobre esse trabalho, sobre esses cãezinhos, tá bom? Não sai daí a simplicidade, volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje, um programa que fala de cãezinhos, né? Se torna muito curto. Normalmente a conversa aqui, o bate-papo, quando engrena, vai embora, o programa né? fica curto, mas a gente falar de cãezinhos tem um monte de curiosidade, né? Que eu acho que as pessoas devem abordar vocês e perguntar. Olha só, eu estava perguntando aqui no intervalo histórias curiosas desses 2 cães aqui. São quantos cães no total? A gente está aí em quase 15. Quase 15. Quase 15, entre aqui e Florianópolis. É verdade, né? Que cada um tem uma personalidade? Todos têm. Manias? Tem. Manias também. Também tem manias. Faz parte do comportamento, né? Sim. Não só humano, mas dos cães também. Qual é a história da G e da Pipa? Já que então, estão vamos aqui. começar para a história que é a mais, eu digo até comovente pela situação de onde veio a Pipa, né? A Pipa é uma vira-lata, para ser mais, né, um nome mais popular, a gente chama de sem raça definida. E a Pipa veio do Centro de Controle de Zoonoses de Tubarão. Ela foi, eu digo que ela escolheu a nossa família, então a gente foi em busca de um cãozinho para adotar. E quando a gente chegou lá, a gente passou assim por várias baias, né, que eles têm lá, e a gente chegou na última e estava a Pipa lá. E ela encontrou a minha filha, né, que a minha filha na época tinha, hoje ela está com 7, tinha 5 anos na época,
E ela escolheu, a minha filha, eu digo, então ela escolheu estar conosco. E isso foi uma das coisas que fez eu querer trazer ela para o nosso mundo, porque um cachorro que está bem com uma criança é um ponto positivo para o resto da vida, né? Certeza. Um pré-requisito. É um pré-requisito, né? Então, nesse dia a gente trouxe ela para casa, né? E nós vimos que isso podia ser um pouco mais lapidado, essa questão de ela ser tão boa com crianças, né? Em 2017, quando começou o projeto da Pet Terapia, então eu ainda não participava, mas eu já estava de olho naquela turma, né, que estava trabalhando. Mas você já tinha ela? E eu já tinha ela em 2017. Então eu comecei a ter um olhar mais, aquela coisa mais curiosa, mas também com vontade de estar fazendo alguma coisa lá também. E em 2018, então, na verdade, eu me convidei para estar, né? E aí, em 2018, também levei esta moça aqui, que é a Pipa, para participar. Então, a gente iniciou os trabalhos desde 2018 com ela, né? E vem até hoje trabalhando com as crianças com autismo. Ela vai também para o Lar dos Idosos, então ela também faz a festa daquela turma, né? Recebe um carinho gigantesco lá, é arrumada pela galera lá também. E faz aí, toda a diferença, né? Faz uma diferença, ela tá bem, é o que a gente falou no comecinho, né? Faz aquela diferença ela estar bem e gostar de onde ela está. E pá. E as pessoas ficam diferentes, né? Quando tem os cães no ambiente. E a gente consegue fazer isso. Todo mundo fala que o cão em casa, ele já é um terapeuta, né? Ele já dá um up, né? Um ânimo na casa, né? E a gente conseguir levar isso para outros ambientes onde o cão não está tão presente assim e de uma forma mais direcionada, né? Para cada indivíduo mesmo, faz um diferencial gigantesco na vida dessas pessoas. Imagino o quão gratificante seja, né? Qual a história da G? Da G? Que tem um apelido, né? O nome dela é Geisa, né? O nome de criador dela é Geisa. Por ser biólogo, obviamente, tem que gostar de cachorro, de animais como um todo, né? E não tem como não gostar de cachorro. Mas um belo dia eu estava passando lá na minha casa e tinha uma menina conversando com as bonecas dela lá, que é a minha filha. Ela estava conversando com as bonecas sobre o porquê que ela tinha pavor de cachorro, tinha fobia e as amigas dela não. Aí, como um bom pai, eu parei para escutar atrás da porta. E aí eu decidi pegar um cão e quebrar essa... Não pode um filho de biólogo não gostar de cão, ou ter medo de cão, na verdade. Aí o que eu fiz? Eu conversei com o Paulo, que é um dos nossos adestradores, que fez uma conversa com a minha filha, a gente foi quebrando e construindo isso alguns dias, e aí eu também busquei um cão lá no Centro Zoonose, que é o Toby, que é um cachorrinho que está lá em Jaguaruna comigo, né? O Toby não tem perfil terapeuta, então por isso que ele não está junto conosco. E aí já que eu tinha já que eu abri a porta para e nesse momento que a gente estava no projeto, a gente precisava de mais, nós precisávamos de mais cães. E aí conversando com o Thiago, que é um parceirão do nosso projeto, que tem um canil, ele é criador de Goldens, ele manda Goldens para o mundo inteiro. Né? Então, os animais deles são muito maravilhosos. Então ele nos doou a Geisa. Né, para ela ser uma terapeuta e fazer a diferença na vida das pessoas. O Thiago, ele gosta muito disso, né? Fazer a diferença na vida das pessoas. E quando ele observa isso, foi isso que ele fez conosco com a Geisa, trouxe para a gente mudar a vida. Assim. Já que tu tocasse nesse assunto e a gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa, e antes eu quero agradecer o Hospital Socimed, porque foi através do hospital que eu conheci o trabalho de vocês, né? Foi uma experiência incrível com as crianças, muito legal. Qual é a sensação? Depois que vocês saem desse ambiente, que vocês sabem que contagiaram. Pode ser clichê, né? Mas é dever cumprido, sensação de leveza, de poder fazer algo a mais, de ser humano, né? Enfim, de todas as dificuldades que nós temos no mundo hoje, né? Nosso grupo, ele se encontrou com esse mesmo pensamento de fazer algo diferente e que nessa passagem aqui no mundo, o legado que a gente quer deixar, eu pelo menos quero deixar, imagino que talvez o grupo todo, é ter feito alguma coisa, ter mudado vidas, ter construído coisas importantes no mundo.
Isso aí, Então eu ia só colocar mais um detalhe, que, né, já que você citou aquele evento no Socimed, uma das coisas que a gente ficou muito, muito feliz é ver o pessoal que estava trabalhando também quebrar aquela rotina com a presença de um cão, eles saírem de um local que, né, o ambiente hospitalar ali é mais pesado, né? É tenso, mais né? tenso, requer aquela dedicação. E aquelas pessoas saírem daquele local e dar um sorriso, só aquilo lá já ia dar né, aquela vontade de voltar com um ânimo a mais. Então a gente sai com esse mesmo ânimo. Em cada ambiente que a gente vai com os nossos cães, o ânimo que a gente conseguiu colocar nas pessoas, nós saímos com o mesmo também. Isso volta para vocês, né? Devolve, com certeza. E para eles, com certeza, também, né? Também. Imagino que sim. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. A gente agradece. Colocar o programa à disposição para que outras conversas possam surgir aí. A gente possa mostrar os outros também, né? Acho que vai ser bem totalmente à disposição, né? Trazer toda a galera. Assim. Fazer uma entrevista em Cachorrês, né? Quem sabe, quem sabe. Muito obrigada, tá? Obrigado, mais uma vez, obrigado. sucesso no trabalho de vocês. Obrigado. Tá bom? A gente agradece também a sua audiência. Você que esteve com a gente até aqui, não esqueça de compartilhar essa história e as outras lá no Simplicidade, nas redes sociais. Até a próxima.